Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque, num episódio em que viajamos até à Argélia, um país imenso onde o deserto do Saara ocupa quase todo o território e onde a história se conta através de cidades antigas, de ruínas romanas e de tradições que se mantêm vivas. Para nos guiar nesta viagem, contamos com alguém que gosta simplesmente de se deixar ir. Viajante experiente, fotógrafo profissional e líder de viagens, o Carlos fala-nos da Argélia para lá dos clichês, revelando um destino autêntico, surpreendente e ainda pouco explorado. Connosco, o Carlos Álvares. Mais obrigado aqui pelo convite e fiquei entusiasmado. Porque ser de Portugal, ter nascido cá e sentir-me em casa pelo mundo. Eu acho que é também uma forma de estar na vida, uma forma de ver o mundo. A minha mãe também percorreu o mundo noutros contextos, mas acabou por também me transmitir essa parte de viajar, conhecer pessoas, conhecer novas culturas e fazer-me sentir sempre a aprender, sempre com novas abordagens e sempre humilde e receptivo a coisas boas. E faz-me sempre sentir-me mais crescido sempre que viajo. É uma coisa incrível. Parece sempre um estudante pelo mundo, que acabamos de ser todos, né? Mas sinto que sou muito permissivo a isso. E adoro. Acho que eu, às vezes, e daquilo que sinto e das conversas que vamos tendo aqui no Cartão de Embarque, quase que há uma linha muito ténue, alguns diriam que até pode ser perigosa, de nos sentirmos quase melhor, estando sempre, não é, no caminho, estando sempre em viagem, e depois ao regressar até pode ser difícil. Costumas sentir isto quando regressas ou... Sim, o melhor é relativo, né? É muito subjetivo, mas o que eu sinto muito é que sempre que viajo, independentemente de ser para novos destinos ou outros que já conheço, mas consigo explorar de uma forma mais abrangente, abre-me a mente, abre-me portas, e nesse sentido acaba por ser rico estar fora. Não é que quando regresso, que adoro regressar e gosto muito do meu Portugal e Lisboa e por aí fora, mas sinto que venho com mais e com mais energia e com mais vontade de continuar a explorar e a explorar-me e conhecer-me cada vez mais. Sim. É como se fosse um vício incansável de me conhecer e de gostar de conhecer e de me pôr à prova e voltar a novos sítios, ir a novos, voltar a novos sítios que já fui ou a continuar a explorar nesse sentido. Gosto muito, acho que é maravilhoso e é pessoal, sim, não tem que ser para toda a gente e não tem que ser nessa intensidade, mais ou menos. Pronto, eu sinto que é muito deixar-me explorar e deixar-me ir. E gosto muito de me perder pelo mundo, salvo seja, né? Deixar-me ir dentro da parte organizada e dentro da parte de que me sinto também seguro. Estou fora do meu espaço, né? Estou fora como eu costumo dizer, fora da minha rua. É um mundo desconhecido. Pá, adorei, agora isso é uma linha mesmo perfeita. Logicamente, vamos falar bastante sobre isso, não é? Estamos aqui hoje também para falar sobre a Argélia, sobre o trabalho também enquanto líder de viagens, mas ainda um bocadinho neste âmbito enfim, do Carlos viajante e que gosta de estar fora da sua rua, e descobrir o mundo. Um, Estávamos a falar aqui sobre ir a sítios que já conheces, ir a sítios novos. O que é que te motiva mais ou o que é algo que tu procures? Procuras levar já tudo, quando vais por ti, não é? Tudo muito organizado, e gostas de fazer fotografia e levas já alguns planos daquilo que pretendes fazer. És mais do estilo que vai à descoberta e deixa-se guiar e deixa-se perder, ou não tem estilo nenhum, e porque aqui também no Cartão de Embarque não gostamos muito de caixinhas, mas para tentar perceber como é que tu viajas para este mundo. Boa, sim. Depende também depende sempre do meu estado de espírito, do contexto atual, mas gosto muito de ir. Só ir.
Sim, gosto muito quando estou sozinho ou quando estou por mim, que acabo por nunca estar sozinho, porque levo sempre a minha câmara, né? Estou muito ligado à fotografia, sou fotógrafo profissional. E então tenho sempre esta companhia e esta visão do mundo de um, sei lá, posso dizer, de um fotógrafo. E gosto de ter algum suporte que me dê alguma estabilidade. Isso depois agora depende do contexto, do destino, do tempo, também da situação. Mas gosto muito de estar livre e deixar as coisas acontecer. E normalmente acontecem coisas maravilhosas. Quando eu me permito, acontecem coisas. Olha, ficámos aqui 10 episódios a falar, mas é coisas que para mim são muito, muito ricos e acabam por me entusiasmar muito. A parte do organizar também gosto muito, pois permite-me também certos contextos, e na fotografia pode acontecer isso, é eu estar mais preparado e conseguir resultados ou conseguir entrar neste mundo da fotografia e do registro de uma forma mais coerente, mais linear. Então são os dois interessantes. Nós juro que não temos 10 episódios neste momento, mas pensando em momentos de histórias que te aconteceram, coisas mais imprevisíveis, mas que tu trazes contigo de muitas viagens, não é? Há algum que tu recordes particularmente e que queiras partilhar connosco? Pronto, ser assim um bocadinho mais, não é mais extremo, mas assim mais desafiante. Houve um dia, há uns anos atrás, alguns anos atrás, decidi ir para a Índia, para um festival que é o Kumbh Mela, que é o maior festival, é o festival que concentra mais pessoas, né, seres humanos por metro quadrado. Então decidi só ir. 45 dias, sem nada organizado no sentido de alojamento, comida, como é que vai acontecer. E é engraçado a maneira como eu preparo emocionalmente e também alguma parte de logística que pode parecer que é mínima, depois permitiu-me, quando eu cheguei lá, ninguém falava a minha língua, que era o português ou o inglês, eles só falavam hindi, eu não falo, não sei uma outra palavra, mas não posso dizer que saiba falar. E perto da meia-noite não havia ninguém, no meio de uma área com 35 quilómetros de diâmetro. Aconteceram coisas maravilhosas, parece que apareceram pessoas que são amigos hoje em dia, que perceberam da situação e pronto, e demos a volta à situação toda e acabei por conseguir melhor do que eu estava à espera. E o meu standard estava baixo porque estava-me a permitir também estar nos mínimos, confortáveis, mas nos mínimos, e de repente estou numa área de jornalistas, porque eu fui como fotógrafo, então consegui estar numas tendas especiais, com casa de banho, com cama, isso tudo, com ar-condicionado, e nada preparado. Então senti que tem a ver também com a minha maneira de estar na vida, a maneira como me preparei, a maneira como estava lá, a segurança que eu tinha, né? Aqueles planos B e Cs que temos no nosso subconsciente. Pronto, esse é assim se calhar mais arriscado porque podia correr menos bem. Ninguém quer dormir no meio do nada na Índia. Sim, pois vai acontecendo assim algumas coisas, de estar em algumas situações e oferecerem-me alojamento, oferecerem-me play, oferecerem-me a parte cultural, darem-me a conhecer a família. Acontece então no Médio Oriente, no Oriente, África, acontece muito. As pessoas convidarem-me para conhecer as famílias, entrar no seio deles. E no fundo é muito daquilo que eu procuro quando vou a esses países, não só a parte da paisagem, como um fotógrafo, mas também a parte do contacto humano, da gastronomia também, da cultura, das pessoas, e nada melhor do que ser convidado para estar com uma família e dormir e coisas Neste assim que aí, eu lá fico. está aquilo que estavas a dizer, daquilo que é a tua ou da nossa, não é? Preparação também a nível emocional e daquilo simplesmente estarmos dispostos a, não é? Nem sequer a fazer nada, é só estares aberto à possibilidade e deixares-te ir, logicamente, com contexto, dependendo dos contextos e de estarmos preparados e salvaguardados para situações que podem correr mal, mas um bocadinho às vezes termos, desligarmos, sonhar, se puder dizer, um mindset mais ocidental, não é? Ah, e deixar-nos simplesmente ir, não é? Como te dizia há pouco, gosto só de ir e usufruir, de deixar, porque as coisas naturalmente têm tendência para acontecer e acho que também arriscava a dizer, a maioria das vezes são coisas boas e bonitas e são essas que depois vamos recordar
mais tarde. Exatamente, sim, sim, sim. O, às vezes são coisas simples, só que não conseguimos programar, não é? Não conseguimos, vai acontecer isto. E muitas vezes conseguimos deixar-nos levar ou de estarmos disponíveis para. E se não acontecer, tudo bem na mesma, porque estou preparado para o que vier. Pronto. E eu costumo dizer, estando comigo, eu já estou feliz porque gosto muito de estar comigo. Então é só bónus. Então isso é. E os bónus, eu gosto muito de bónus. Sim. E aqui no caso de, agora pensando na Argélia especificamente, como é que ela surgiu? Como é que isto começou por acontecer? Conta-nos tudo. Ok, então se- talvez seja melhor ir uns anos atrás. Pronto, eu sempre fui ligado, sei, sou muito social em termos de amigos, de viagens, da fotografia. Sempre tive esta parte meio natural de organizar coisas e de preparar. Eu gosto muito de preparar experiências, gosto muito também dou alguma formação. Pronto, nesta área da multimédia, fotografia principalmente, gosto muito não só da partilha do conhecimento, mas também de pô-los em contextos reais ou então fictícios, mas que lhes permita também explorar essa parte. Então acabou por ser uma coisa que foi evoluindo. Também trabalhei muito com grupos de jovens, encontros interculturais pela Europa, a parte também de social também tive um bocado ligado, então sempre tive este contacto de estar em grupos, ou então estar a gerir grupos e que me dá prazer, mas não é algo que eu penso muito, mas é uma coisa que vem acontecendo assim que penso, é tipo quase a minha vida toda, para não dizer a vida toda, sempre ligado neste contexto. E há uns anos atrás, um aluno meu, que tem mais ou menos a minha idade, decide desafiar para fazer umas viagens para a Islândia, ou seja, preparar para levar um grupo. Isso aconteceu e correu muito bem. E depois pronto, foi um caminho até chegar ao Landscape. Também conheço algumas pessoas e que já me conheciam, gostavam muito de mim, sugeriram. E a Landscape propôs-me fazer a Islândia, fazer a Argélia e depois outros destinos que estão na carteira, como a Índia, como Marrocos e por aí fora, sim. Quem aquilo que sabe é o básico e que nos está a ouvir e nunca pensou, até porque são caminhos que nós gostamos de explorar aqui no Cartão de Embarque, nunca pensou na Argélia como um destino de viagem, não é? E que, enfim, sabemos mais ou menos onde é que fica, ali ao pé de Marrocos e tal, é mais ou menos a mesma coisa. Como é que tu nos apresentas a Argélia antes de entrarmos em coisas mais concretas e tudo mais? Mas como é que é a Argélia? O que é que nos podes partilhar? Sim, a Argélia é maravilhosa por dois motivos. Ou por dois motivos não, por alguns motivos. Uma delas, é normal que as pessoas não conheçam tanto da Argélia, que já tenham ouvido falar da Argélia, ou pessoas que são da Argélia, argelinos, mas é um país que tem uma taxa de turismo muito reduzida. Acho que é menos de 2%, hum, da taxa interna. Então faz com que seja um país que esteja aberto ao turismo, mas ainda não tem um turismo de massa, não tem um turismo que chegue, tipo, aqui às agências, chegue aqui às publicidades como um destino para ir. Existem muitos outros destinos que acabam por ser prioridade. A Argélia acaba por ser aqui ao pé, mas ninguém conhece. E tem outra parte interessante, que é como os franceses estiveram lá, foram colónia francesa, acaba de também ter assim umas pequenas pontes do Ocidente e que também permite. Então tem esta parte boa que tem ainda muita coisa crua, muita coisa genuína, bastante, mas já começa a ter condições, infraestruturas para receber turismo ou para receber visitantes que queiram explorar de uma forma muito, muito, muito direta, muito autêntica. Então acaba por ser sempre uma surpresa para quem visita, que a maioria das pessoas não conhece. Pessoas com mais idade que conheceram esta revolução dos franceses, né, da expulsão dos franceses, essa parte tem algum contexto, mas mais dessa revolução, e depois acaba por haver muita gente que vai ao país e acaba por conhecer muito mais, que é um país que está aqui mesmo ao lado de Marrocos, entre Marrocos e Tunísia, mas vai desde o Mediterrâneo até às portas do deserto de Saara. E no meio tem coisas que surpreendem muita gente. Sim. Surpreendeu-me a mim, e vai surpreender muita gente, porque lá está, não sabemos o que é que vamos encontrar e o que encontramos é realmente
algumas coisas diria mesmo monumental, sim. Nós estamos a falar precisamente de um país bastante grande e com uma diversidade gigante, lá está, como dizias, vai do mar até ao deserto, não é? Do Saara. Eh, Tem ainda vestígios daquilo que foi o Império Romano, não é? Aliás, à semelhança daquilo que também que encontramos num outro ponto em Marrocos. E temos a falar aqui, se calhar, até de muito mais diversidade daquilo que podemos encontrar do que poderia parecer à primeira vista. Completamente, sim, sim, sim. Por Se partimos do princípio que as pessoas não sabem o que é que existe na Argélia, acaba por ser um país africano e, se souberem, muçulmano, né? Portanto, tem essas duas componentes, que têm o seu interesse. À parte disso, pronto, estiveram lá os otomanos, estiveram lá os romanos, tiveram lá os franceses, então tem ali uma mistura muito grande. Os magrebinos, depois temos ali a parte do deserto dos tuaregs e dessa parte toda, então vai desde de uma parte mediterrânea que é parecida com a Europa Central, né, a parte do mar Mediterrâneo, mas com influência africana, que tem um toque francês, então aquilo acaba por ser uma fusão super gira, super rica, e é um país super grande, é o maior país africano, pronto, sim, e também muita gente não sabe, pronto, e isso acaba por ser, pronto, também tem, devido ao deserto, que é muito grande, na parte do deserto não vive muita gente, que é mais desafiante, naturalmente, mas acaba por ser muito grande e ter, ter acontecido ao longo da história, ter passado muitos povos por lá e muitas civilizações, e que cada região pode-se dizer que nota-se um traço de diferente do aspecto, da gastronomia, mesmo dos edifícios, da arquitetura, muda e nota-se. E, e a viagem, pronto, essa que está preparada com a Landscape, está preparada também para quem visita connosco, os nossos viajantes, tenham esse contacto muito direto e muito aproximado. Era isso que eu te ia perguntar precisamente, ou seja, se conseguias sentir todas estas influências ao longo dos séculos de povos tão distintos como aqueles que falámos, se conseguias sentir, portanto já percebi que sim, quase até estratificado, não é, por regiões. Vou querer saber precisamente o percurso que tens preparado com a Landscape, os sítios por onde podemos ir, mas não resisto a perguntar-te se tens algum local favorito, algum sítio que tu ocupa um lugar especial no teu coração? Sim, na Argélia, há um lugar que é especial. Pronto, eu costumava sempre ver, quando era mais novo, muito mais novo, ver enciclopédias, que é o Deserto Saara, que era muito místico para mim. Antes de ir ao Deserto Saara, fui a outros desertos e senti que aquilo tem uma presença e uma energia única e muito forte. E a primeira vez que fui ao deserto do Saara, fiquei completamente apaixonado. Gosto muito de estar lá, gosto de estar lá muito naquele silêncio, naquele, naquele momento único. Pôr do sol lá é único. Sim, diria que é o deserto do Saara. Sim. E é o culminar desta viagem, que é chegar às portas do Sudão, que é a entrada para o deserto do Saara, e ter muitas experiências. Pronto, depois não é só dunas e areia, né? Depois tem muita coisa à volta, tem as pessoas, principalmente, depois tem os oásis, tem muito, sim, sim. Vamos regressar, não é? Fazer um inverso daquilo que estamos a fazer. Já começámos pelo fim, que é o teu local favorito, e acho que é assim, consigo perceber que será uma cereja no topo do bolo, não é? Desta viagem que tens preparada para a Argélia. Quais é que são os sítios onde levas os viajantes? E assim, em traços gerais, o que é que tu destacarias deste percurso pelo país? Boa, então a ideia deste percurso não é fazer o país todo, nem que seja porque não há tempo e não seria uma coisa positiva, mas também grande parte do país é deserto, não íamos estar a percorrer o deserto para ver mais deserto. Então começa-se pela capital, Argel, que é muito conhecida por ter a arquitetura parisiense. Tem lá um Casbah, que é uma zona, é como se fosse
A arquitetura é diferente, são casas mais pequenas, têm túneis, portas por todo o lado, e foi onde se deu a tal Revolução Francesa. Então muita gente vai à Argélia, principalmente para conhecer a Casbah da Argel, e é único, pronto, não, só indo lá é que se percebe realmente, e depois e nesse aspecto está preparado porque há guias locais que conseguem explicar muito bem o que é a arquitetura, o que é que aconteceu, como é que é o dia a dia hoje em dia, como é que as pessoas se movimentam e o que é que acontece lá. Depois, a partir da capital, acabamos por sair deste contexto de prédio, de arquitetura parisiense, deste Casbah, desta revolução, que começamos a entrar mais por outras partes da Argélia, sempre para sul, sempre em direção ao Saara. Vamos a Jamil, que é uma cidade romana, estava soterrada, pronto, só tinha uma parte visível, eles decidiram escavar, depois tem lá uma história assim mais interessante nesse aspecto, mas descobriu-se uma cidade romana gigante, com anfiteatro, com mercado, com igreja, com catedral, que, né? Depois temos aqui os romanos, mas já tinham a parte do cristianismo. Continuamos depois para outra cidade que é Constantino, que é a cidade das pontes, que tem um abismo que lhe permitiu ter uma defesa natural. Depois temos pontes maravilhosas com vistas deslumbrantes. Seguimos para Timgad, que é outra cidade romana diferente. Se Jamil era mais de mini montanhas e pequenos vales, Timgad é completamente plano e aquilo perde-se de vista, e a organização aqui é a loucura, é mesmo a loucura, que ele tinha uma organização, como é que há uns séculos atrás já conseguiam, e estamos a falar num país em África, ou seja, os romanos chegaram lá e conseguiram criar esta cidade que ficou durante muito, muito tempo. Depois seguimos, vamos para outro vale, que é o Vale do Galfi, que é um vale maravilhoso, muito bonito, muito natureza. Vamos até Biscara, que é menos turístico, mas passaram lá muitas pessoas ilustres, principalmente franceses ou assim mais mediáticos, que iam lá passar férias, era como se fosse assim a zona chique da África. Vamos a Gardaia, que tem uma parte que é protegida pela Unesco, ou seja, está certificado pela Unesco, e tem uma cultura muito defensiva, no sentido, eles protegem-se muito e estão sempre a pensar neles, tanto que para nós, fora de Gardaia, só podemos entrar dentro de 7 vilas que eles lá têm, com guias lá, ou seja, com pessoas lá. Temos de ser convidados de alguém de lá. E depois tem lá muitas características, tem os mercados, tem as casas, tem depois a parte como eles organizam tudo para facilitar a vida de todas as pessoas dessas vilas, dessas aldeias. É muito engraçado. E depois tem as torres de vigia, que hoje em dia servem mais para comunicação, principalmente para as missas, para as orações. Mas depois as torres têm também maravilhoso, são as vistas. E seguimos para Timimun, que é onde está o deserto de Saara, que é uma cidade que tem uma arquitetura muito vermelha, porque tem a ver com a terra que eles têm, e que acaba por ser muito engraçado e muito forte. E aí passamos a ter um contacto muito direto com o deserto. Estas partes dos oásis, a dependência dos oásis. Segardaia já tinha muitos oásis. Timimun depende ainda mais desses oásis, que são hortas, né, onde eles cultivam, mas acaba por ser uma zona com sombra, que normalmente tem água, tem fruta, tem comida, tem muita coisa. E o deserto, pronto, já falei do deserto, aquela parte do contacto. Depois dá para fazer a viagem, não é só visitar as cidades e fazer um check-in, ou um checklist, né, como se costuma dizer, é depois também ter experiências que permitam contacto com pessoas, a gastronomia, sempre diversificar o melhor que conseguimos, sair um bocadinho da estrada convencional, né, do Alcatrão, para irmos, se for possível, num fora de estrada, até às dunas, beber os tais chás do deserto, por aí fora, sim. Isso que eu te ia perguntar precisamente, falo para mim enquanto viajante, e também sinto muito, enfim, cada vez mais, e muita gente que passa aqui pelo cartão de embarque, a importância daquilo também que no fundo falávamos há pouco, não é? Do elemento humano, não é? E do sairmos da estrada, sairmos um bocadinho da nossa bolha de viagem, que existirá sempre, não é? Mas tentarmos no fundo aqui,
seja isto o que for, não é? Mas um contacto mais direto, mais genuíno, tentar perceber de uma forma, não é racional, mas mais emocional, como é que as pessoas vivem, se dão, se sentem com os outros, não é? E era isso que eu te ia perguntar, qual é que é, enfim, generalizações, há sempre esse risco, claro, mas como é que isto tudo acontece na Argélia, não é? Sentes receptividade da parte do povo argelino? Há ainda, ou por outro lado, penso, sentes ainda de alguma forma alguma pressão do passado, algum tipo de receio, sentes isto de alguma forma? O contacto é fácil? Quais é que são as tuas impressões? Boa, o povo argelino é muito curioso, ok? São pessoas muito curiosas, mas tem uma parte aqui que é a Argélia está considerada dos países mais seguros do mundo, ok? Tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com a religião, que também promove essa parte, e também tem a ver com esta tal revolução que houve. Eles acabam por ter algum controle que hoje em dia sinto que é um bocadinho exagerado, mas há um controle da parte da polícia de garantir a segurança das pessoas e também dos turistas. Então é como se fosse uma forma de sabemos que eles estão lá, porque eles estão lá, e ao mesmo tempo as pessoas, os próprios argelinos são boas pessoas, gostam de, se eu perguntar qualquer coisa na rua, eles vão tentar explicar se não forem comigo, mas vão tentar sempre arranjar maneira de eu conseguir aquilo que eu ando à procura, né, que eu perguntei. Não é muito normal eles virem ter comigo e perguntarem, mas se eu estiver assim mais sozinho ou assim mais relaxado, é normal eu começar uma conversa com eles. Pronto, é muito normal mesmo. Muito normal. Tanto que eu já fui à casa de pessoas comer com eles e a comida feita por eles, que é maravilhosa. E é engraçado que não há muitos restaurantes com a comida típica deles, porque eles ainda não estão com um turismo muito elevado, né, de massa, mas os que existem, a comida é maravilhosa, é simples. Sim, sim, e é muito boa. Pronto, sem passar para a gastronomia, é a parte das pessoas. Eh, Têm isto, são curiosos, perguntam, gostam de saber de onde é que somos, se está tudo bem. É normal chegarmos ao aeroporto e haver alguém perguntar se queremos táxi, e se nós dissermos que não, eles dizem tudo bem, resta um bom dia, que corra tudo bem. Ou seja, não ficam a chatear, sentem mesmo que se a pessoa não quer é porque já tem uma solução. Ou porque não está para ali ver nada. Se querem, facilitam e nunca senti que me tivessem a aldrabar, né? Tentar aqueles esquemas, pronto, pronto, pode acontecer em qualquer lado e não vou estar a proteger ninguém, não vou dizer que é melhor ou pior, mas lá nunca senti que me vão explorar, que me vão dar fazer aqui um esquema, em lado nenhum, nenhum. Tem parte da religião, pronto, isso nota-se que homens e mulheres há essa diferença, não é? Não sinto que na maioria dos sítios que a mulher ou que o homem tenham mais ou menos interação, é mais natural, mas isso é pelo mundo dos homens também falarem mais comigo do que mulher, mas pronto, a religião ali sente-se mais isso. Elas dizem que também não são obrigadas a estar cobertas ou cobrir o cabelo, isso tudo é mais uma questão de decisão dela, pronto, mas há sempre aquela pressão cultural que existe em todos os países do mundo. Hum, Pronto, depois há pronto, a tal cidade de Gardai que eu falei das 7 aldeias, aí sim eles são mais conservadores nesse sentido, mas acabamos de ter algum contacto com eles, que é fantástico. Ou seja, eles não são super vocês de um lado e nós do outro. Há essa separação, mas nós temos algum contacto e ter um guia local em certos locais ajuda imenso, imenso, imenso. Senão não percebemos, não sentimos e saímos de lá muitas vezes com a sensação, ou sem a sensação que poderia ser diferente. Sim, e gosto muito dos argelinos. Sim, tu afloraste aqui um tópico muito sensível, que é a questão da gastronomia. Bom, E acredito, estava aqui a tentar imaginar, porque pronto, lá está, nós andamos aqui e vamos sempre tocando, acho que alguns pontos-chave, não é? Que é a parte do contato, que é a parte humana, que é a parte de deixar-nos ir, e que estavas a dizer que já foste, não é? Levado para refeições em casa de famílias locais argelinas
e eu por segundos acho que ouvia-te falar e conseguia de alguma forma pôr isto em imagem a acontecer. Como é que foi essa experiência? O que é que provaste? E mais ou menos, em traços gerais, claro, mas como é que descreverias a cozinha argelina? Eu vou confessar, não tenho nenhuma ideia, tenho algumas ideias de comida daquela região, não é? De gastronomia, mas assemelha-se em alguma coisa, por exemplo, sei lá, cozinha marroquina? Conta-me tudo. Sim, a gastronomia, para mim é fundamental conhecer a gastronomia nos países, né, nestas culturas diferentes, principalmente diferentes da minha, que é ocidental, Portugal. Hum, Na Argélia não é diferente, a comida é muito parecida do mundo árabe, é muito à volta do cabrito e da galinha, né? Pois pode ter umas variantes, mais de carne de vaca, mas não é muito assim, muito comum, pode haver, mas não é muito comum. Mas o cabrito e a galinha, sim, é em todo lado. É muito parecido com Marrocos, que para quem já esteve em Marrocos, é muito essa parte do guisado, do cuscuz, aqueles guisados com carne e com legumes. É muito rico, é muito saboroso. Não é, tem algumas especiarias, mas não tem assim muitas. Mas tem algumas, pronto, e dá-lhes um toque. E vai diversificando de região para região ou de zona para zona. E depois eles são muito orgulhosos, não, o nosso daqui é que é diferente, é que é melhor e assim. E é engraçado, pois prova-se no início, parece tudo muito parecido, como é normal, mas depois começa-se a perceber, eles gostam muito de massas, sim, muito tipo de massas, choco-churra, cuscuz, pronto, aquilo é assim uma arte fazer um cuscuz sim, e ser convidado, para uma família, é engraçado que eles servem uma quantidade suficiente para sobrar, que no meu caso, né, penso o contrário, né? Vamos servir o suficiente para toda a gente ficar bem alimentada, mas não pode sobrar. Para eles é o contrário. E nunca há desperdício. Ou seja, aquela comida eles guardam ou então dão a outras famílias. Normalmente mais carenciadas, mas há sempre esta cultura e até chegar aos animais. Eles gostam muito de gatos. Para eles o animal doméstico é o gato. Há gatos em todo lado na rua. Não há cães, há gatos. Em último caso, essa comida até pode ir para os animais, ou seja, eles nunca mandam comida fora, eles têm muito, e tem a ver com a religião, e não só, né? Tem também a ver com o contexto da África. Então há sempre muita comida, então eu é que tenho que fazer um bloqueio já é o suficiente, porque isto está saboroso, está maravilhoso, e eles produzem muitos vegetais, muita fruta, onde eles conseguem produzir isso, e hoje em dia já modo industrial, pronto, e sente-se cada zona que tem principalmente os vegetais, os frescos, que são mesmo frescos, são mesmo saborosos e são mesmo bons, pronto, não são coisas congeladas, não são coisas que vêm de muito longe. Vêm de muito longe, porque o país é grande, né? Mas é tudo dali, sim, sim. E é muito bom, sim. Carlos, pensar no programa que tens preparado com a Landscape, toda a tua experiência, as tuas histórias, na Argélia, as paisagens diferentes, tudo aquilo que conheces, hum, com tudo o que tem de mais diverso, até aos mais variados níveis, mas achas qual é que é o tipo de pessoa que tu vês que, ou seja, esta viagem é para quem, não é? Quando pensamos, pá, pronto, cada um tem depois os seus diversos estilos, registros de viagem, locais em que nos sentimos bem, pior. Uns gostam de viajar em família, outros sozinhos, um mais estilo mais aventureiro, outros mais confortável. Aquilo que é a Argélia como tu a conheces, achas que se destina a quem? Boa pergunta. Hum, Destina-se a pessoas que têm a mente aberta, no sentido de deixarem-se levar para um desconhecido, porque é o que vai acontecer, senão só ir ao Mediterrâneo e ao Saara. Portanto, deixar abrir para poder absorver e ter essa experiência. E tem um pouco de tudo. Eu costumo dizer que não tem um exagerado de qualquer coisa. Tem um pouco desta parte cultural de história, quem gosta muito da parte dos romanos, dos otomanos, mesmo mais recentemente dos franceses. Quem gosta um pouco disso, sem ser muito exaustivo, acaba por receber muito disso. Quem gosta da parte das pessoas, da gastronomia, da cultura, da religião, isso tudo, também tem um pouco que eu acho que é bastante suficiente
para também ter esse acesso. E para quem gosta desta parte da natureza, em que vamos desde um contexto mediterrâneo muito parecido com aqui com o sul da Europa, para mais um deserto, não é que seja muito difícil, porque não é muito difícil, porque estamos sempre em carrinhas confortáveis e em hotéis e essas partes todas, mas que também se permita e que depois chegando a alguns sítios que não tem só a ver com o deserto, irmos para fora de estrada, mas alguns sítios que permitem-nos ir ter esse contacto mais próximo com a natureza. Então acabo de dizer que quem gosta de um pouco disto tudo acaba por receber muito e no final até é um bocado confuso para alguns dizerem gostei mais disto ou daquilo, costumam é dizer e aquilo, e esta situação, e aquelas pessoas, e aquele sítio, e aquela comida. Sim, acaba por ser rico nesse ponto. É muito interessante porque, infelizmente, e pelo menos para já, o nosso podcast não tem imagem, mas, por outro lado, ativa-nos outros sentidos, e eu acho que quem nos está a ouvir consegue sentir na tua voz aquilo que de vez em quando vai acontecendo e que eu vou vendo, que é o teu sorriso a falar de vários destes momentos e do contacto com as pessoas, e daquilo que é a Argélia também para ti, não é? Eu acho que isso é o mais bonito, sinceramente, daquilo que nós trazemos das viagens, é a forma como nos sentimos e como isso se pode refletir numa conversa tão simples e tão normal como a que estamos a ter aqui. E eu não resisti a perguntar, já sei qual é que é o teu local favorito, já sei para onde é que nos podes levar, mas qual é que é, quando pensas na Argélia, não é? Qual é que é a primeira coisa que te vem, não sei se um pensamento ou um sentimento, aqui podes escolher, mas qual é que é a primeira coisa que te enche quando pensas na Argélia? São dois. Um é quando eu vou sozinho, não vou sempre uns dias antes sozinho para preparar a viagem, então é esta parte de vou sozinho, tenho que experimentar coisas para a viagem do programa e outras também para mim. E a gastronomia. Porque lá vou ter contacto direto com a gastronomia de lá e tenho sempre muitas saudades. Estou cheio de saudades de voltar a comer aquela comida maravilhosa. Quando estou na parte com o grupo ou a preparar para o grupo, tem a ver com essas experiências de criar também uma parte de dar aos visitantes passo a passo o que é que vai acontecendo, para eles também saberem o que é que vai acontecer, mas também deixando sempre algumas pontas soltas para depois mostrar, ou para eles, se quiserem, se permitirem, também ter esse contacto dessa tal experiência que é o que torna rico nas viagens todas que se faz, que eu acredito que toda a gente faça, que é quando deixamos a alma dar o nosso passo a mais e ter aquele contacto da experiência que, que é o que nos faz querer viajar mais e querer e fazer-nos sentido, pelo menos a tal viagem. Sim. Carlos, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Vamos terminar. Agradeço-te mais uma vez e para terminarmos queria que nos dissesses, partilhasses connosco quais é que são as próximas datas que tens para a ida à Argélia, se nos conseguires dizer. E, enfim, deixares também aqui convidar-te a deixares um convite aos que nos estão a ouvir para descobrirem a Argélia. Ok, boa, sim. A próxima data é uma viagem privada, ou seja, também organizo mais personalizado. Pronto, quando é privado é porque é personalizado para um grupo que queira viajar e neste caso eu vou também. Pronto, então, podia acontecer eu não ir, só preparar, mas neste caso eu vou. E é agora em outubro, agora quer dizer, é em outubro. Depois em novembro, 29 de novembro a 10 de dezembro, é que eu tenho a viagem que costumo fazer ou que estou a preparar para receber grupos. Pronto, já tem algumas inscrições, ainda faltam algumas até preencher, mas de 29 de novembro a 10 de dezembro vai acontecer. E são estas viagens. Depois em 2026 volto a viajar, mas as datas ainda não estão fechadas porque isto é sempre depois uma parte de logística e que requer alguma preocupação, então não estão lançadas. Eles só estão aqui em caixa à espera de. Ora, nós já conversamos há algum tempo, por isso o melhor é mesmo correrem para confirmar vagas, datas, enfim, e fazer planos já para o próximo ano, porque não? Resta-me agradecer ao Carlos por ter feito esta viagem connosco. Uma conversa, uma viagem de autêntica descoberta da Argélia, dos outros e de nós mesmos, como sempre fazemos no cartão de embarque. Quanto a nós, até ao próximo destino.